capítulo 9 da série O Império Romano Contado pela Ali, segunda temporada. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas obras e conquistas do Cláudio, o quarto imperador romano. Uma das grandes conquistas territoriais do Cláudio foi a Britânia, que é o atual território da Inglaterra. Isso mesmo, gente. Foi o Cláudio, o irmão bobo do Germânico, que conquistou a Inglaterra. Muitos já tinham tentado fazer isso, grandes generais, inclusive o Júlio César, o Otávio Augusto, o Calígula, e eles não tinham conseguido. E a partir de 42 d.C., o Cláudio começou a organizar as cidades da Britânia como cidades romanas e assim a Britânia foi incorporada ao Império Romano. Inclusive, o Cláudio vai receber o nome de britânico, porque era normal quando um imperador ou um general conquistava um território que ele ganhasse este nome, que virasse nome dele. Então, o Cláudio ganhou este outro nome de britânico. O Cláudio também fez novas leis e reformulou leis existentes aqui em Roma, beneficiando bastante os escravos, o que já foi uma grande revolução. E alguns historiadores dizem que um dia, numa reunião do Senado, ele disse: olha, eu acho que chegou o momento de nós darmos a oportunidade, nós permitirmos que os gauleses, vamos pensar quem são os gauleses, território da Gália, atual França, que o Júlio César conquistou, seria o momento que os gauleses pudessem virar senadores. Os senadores falaram assim: Cláudio, você pirou, não tem como. Como que nós vamos deixar que bárbaros virem senadores? Aí o Cláudio falou assim: olha, desculpa, mas eu acho que eu tenho razão, porque todos, inclusive eu, nós não podemos dizer que nós somos 100% romanos. Nós somos o resultado das outras civilizações que estavam aqui antes de nós, como sabinos, latinos, etruscos, inclusive gauleses. Olha só a revolução que o Cláudio já começa a abrir um precedente para o que vai acontecer muito mais lá para frente no Império Romano, que inclusive terá imperador que não é efetivamente, que é fora do território de Roma. Bem, o Cláudio também fez grandes obras. Por exemplo, o Porto de Ostia. Ostia é uma cidade que fica no litoral, bem pertinho aqui de Roma, inclusive dá para ir de metrô. E lá em Ostia ele criou um porto que era o porto principal da cidade de Roma, era a chegada pelo mar e depois vinha pelo rio Tibre a mercadoria até chegar em Roma. Então era super importante essa reestruturação que o Cláudio fez. Mais tarde, esse porto precisou ser reestruturado, porque tinha dado um problema, e quem fez essa outra reestruturação foi o Trajano, lá para frente, em torno do ano de 110 d.C. O Cláudio também construiu vários aquedutos aqui para Roma. Uma das obras mais polêmicas da história de Roma foi a construção do Aqua Claudio, que é um aqueduto que tem mais de 60 quilômetros de extensão e que na época deu bastante debate por quanto ele custou. É claro que hoje é difícil a gente fazer uma conversão exata de quanto custou esse aqueduto, mas a gente pode dizer que ele custou em torno de 230 milhões de euros. Imaginem o escândalo público que não deve ter sido essa obra lá na antiga Roma, no século I d.C. Bem, fato é que com o seu governo, o Cláudio provou que ele não era o irmão bobo do Germânico. E o que será que aconteceu com o Império Romano depois da morte do Cláudio e que o Nero assumiu o Império? Eu conto para vocês no capítulo de amanhã.